Brasília tá daquele jeito, né? Porque a gente está aí na expectativa de que comece a tramitar nos próximos dias a PEC que foi colocada pela equipe de transição do futuro presidente Lula para que alguns gastos fiquem fora do teto, né? Gastos envolvendo aí a área social. O mercado não reagiu nada bem. E como é que Brasília reagiu a isso, hein, Márcio Rocha? Boa Oi, tarde para Márcio, você. boa tarde. Oi, pessoal. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Oficialmente não reagiu. A gente conseguiu algumas informações, né, de bastidores, né, falando em off com algumas fontes aqui dentro do Centro Cultural Banco do Brasil, que o pessoal já estava esperando essa reação do mercado financeiro sobre essa possibilidade do teto, né, de furar o teto de gastos aí com a PEC do Bolsa Família. Inclusive, esse é um dos assuntos que continua sendo tratados aqui no CCBB, né, onde está instalado a equipe de transição do governo, do atual governo, né, do governo eleito, e a gente segue acompanhando aqui as movimentações. Por enquanto, a gente teve, no dia de hoje, algumas reuniões temáticas, né? Por exemplo, a gente teve o Conselho Político, que se reuniu por volta das 10 horas da manhã, e discutir o segundo que foi falar depois do fim dessa reunião, que foi discutida a criação de um outro grupo de parlamentares também, exatamente para tratar de pautas que já tramitam no Congresso Nacional, e aí esse grupo vai trazer para o governo de transição, exatamente para saber o que vai fazer nos próximos meses lá dentro do Congresso Nacional. Lembrando que nesse Conselho Político são 14 partidos, o PT, Partido dos Trabalhadores, né, encabeça essa lista, mas também tem o PSB, o PSOL, o PCdoB, o Avante e vários outros partidos que apoiaram a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quem falou aqui mais cedo foi o deputado Volney Queiroz, que disse que o vice-presidente Geraldo Alckmin vai se reunir com esse grupo de parlamentares na próxima semana, exatamente para discutir essas pautas que estão tramitando no Congresso Nacional. Quem também falou aqui, outra reunião, que foi realizada aqui no CCBB, é a do Grupo Temático da Segurança Pública e também da Justiça. E uma das dúvidas é saber se no próximo ano, né, se quando entrar o próximo governo, essa pasta, esse ministério será dividido em dois, um para o Ministério da Justiça e outro Ministério da Segurança Pública. Existe ainda uma dúvida, um impasse em relação a esse assunto aqui no governo de transição. Quem falou sobre isso também foi um dos cotados para assumir a pasta da Justiça, né, o senador eleito Flávio Dino, que já foi governador do Maranhão, que defendeu também que esses decretos de armas do atual governo sejam todos revogados. É um dos temas que foram discutidos nessa reunião envolvendo, né, as pessoas, os membros da transição da Justiça e Segurança Pública. Às 3 horas da tarde está prevista uma reunião com Flávio Dino e outros membros dessa comissão com o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, mas essa reunião vai ser lá no Ministério da Justiça, na esplanada dos ministérios e não aqui no CCBB. Só para lembrar também a questão da PEC, para a gente encerrar, a PEC, o texto da PEC do Bolsa Família, né, que busca garantir recursos para esse benefício social, já foi entregue ontem para a presidência do Senado Federal, agora vai tramitar a Comissão de Constituição e Justiça, mudanças no texto que devem ser feitas pelos senadores, depois vai para votação no plenário, 2 turnos, encaminhado depois para a Câmara dos Deputados, e aí também tem uma tramitação, e aí a expectativa é que toda essa questão da PEC da transição, né, a PEC do Bolsa Família, se resolva na primeira semana de dezembro. Mas, por enquanto, neste momento aqui no CCBB, onde eu estou, situação bastante tranquila, e a gente espera as falas dos integrantes do governo de transição, falando aí como é que foram as reuniões desta tarde de quinta-feira. Vamos acompanhar, então, esses nomes, né, que foram indicados para a equipe de transição, a equipe técnica, né, já tem mais de 30 grupos, 300 nomes, né, que foram indicados, entre especialistas, figuras importantes, como ex-atletas, né, para a parte de esportes, por exemplo. Então, vamos acompanhar aqui como é que vai ficar essa transição que deve ter os 50 nomes finais indicados nos próximos dias também. Ô, Márcio, como que repercutiu, se é que repercutiu, a possível determinação do Bolsonaro impedindo qualquer tipo de conversa dos militares com esse governo de transição agora? Você ouviu alguma coisa nesse sentido aí? Já a gente conversou, não sei se vocês perceberam, mas de todos esses grupos temáticos da transição, praticamente todos já têm algum membro, né, já foram definidos quem vai fazer parte desses grupos, mas o grupo da defesa não tem nenhum até o momento.
E aí a gente fala com os integrantes da equipe de transição, ninguém fala em on, né? Todo mundo fala em off, assim, sem revelar a identidade da pessoa, mas todos falam que dão sempre a mesma resposta, que é assim: quando o grupo estiver pronto, a gente vai dizer quem vai fazer parte desse grupo. A gente sabe que tem uma certa dificuldade em relação aos comandantes das forças e também o Ministério da Defesa com o governo eleito, mas eles oficialmente não se manifestam de forma mais áspera, vamos chamar assim. Eles estão tentando convencer, conversar, tentar tratar essa situação de forma mais amigável, exatamente para não ter mais conflitos. E quando a gente pergunta mais diretamente sobre esses nomes, quem pode fazer, quem pode assumir essa pasta, enfim, todos falam que dão sempre a mesma resposta, que é: quando estiver pronto a gente vai divulgar. A única novidade que a gente tem mesmo aqui foi que uma dessas fontes confirmou que quem vai assumir a pasta no governo que vem deve ser mesmo um nome civil, né, não um nome militar. Mas, por enquanto, está tudo ainda nos bastidores, a gente ainda não tem nenhuma informação oficial sobre isso, mas a gente já sabe que tem uma indicação de que o próximo ministro da Defesa deve ser mesmo um nome civil. Uhum, tá bom. Tá bom, Márcio, muito obrigado, viu? Um abraço para você aí. Valeu. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.